MXRF11, um dos maiores fundos imobiliários da bolsa, o maior em número de cotistas. Será que finalmente chegou o momento de você investir nesse fundo imobiliário? No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta e fazer uma análise completa aí do FII para não restar dúvidas na hora de você investir. Então bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e já escreva aqui embaixo nos comentários se você já investiu aí nesse fundo imobiliário lá em 2023, quando ele estava acima do seu preço justo, ou você teve paciência para investir agora. E eu já começo aqui o vídeo mostrando essa notícia. MXRF11 tem pior semana na bolsa em 33 meses. Outra coisa que eu quero mostrar é a rentabilidade aí do fundo nesse ano de 2024. Já caiu 9,34% apenas nesse ano. Se a gente colocar aqui um ano, o fundo imobiliário ele já teve uma rentabilidade negativa de 11,53%. Bom, no dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,51. Fazia tempo que a gente não via esse fundo imobiliário abaixo dos R$ 10. Seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 12,7%. Isso acontece porque quanto menor aí a sua cotação, maior fica a sua rentabilidade. O seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que o fundo imobiliário ele está barato, 1% aí de desconto para você. Eu lembro de fazer vídeos aqui no canal em que apresentei esse P sobre VP em 1,09, ou seja, 9% acima do seu preço justo, muito caro para um FII de papel. Agora a gente vê o contrário, né? Então, quem teve paciência aí de esperar o seu P sobre VP baixar, se deu bem. Quem não teve, acabou se dando mal, né? Então, o fundo imobiliário de papel, a tendência dele é sempre voltar ali próximo do seu preço justo ou até mesmo abaixo do seu preço justo. Liquidez média diária de 16,8 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII, e ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 1,35% na sua cotação. Analisando aqui a sua cotação padrão no período de um ano, a gente vê que esse fundo imobiliário ele chegou aqui no patamar de R$ 10,96 o valor da sua cota, e hoje está sendo negociado a R$ 9,51. Então a paciência acabou ajudando esse investidor que decidiu esperar e investir nesse momento, do que esse investidor que acabou aí pagando quase R$ 2 aí de diferença na cota do MX. Ele é um fundo imobiliário de papel do segmento híbrido, ele cobra uma taxa de administração de 0,90%, já ultrapassa aqui 1,2 milhões de cotistas, né? Cotista pra caramba. O seu valor justo seria R$ 9,65, então a gente vê que o valor patrimonial por cota está acima do negociado na Bolsa de Valores. O seu último rendimento 9 centavos por cota e o seu valor patrimonial gigante de 4,2 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 12,72%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 13,47%. E olhando aqui a rentabilidade desse FII, a gente consegue ver uma oscilação nessa rentabilidade, uma característica aí comum em FIIs de papel. E a gente percebe aqui que ele chegou a entregar dividendos maiores para os seus cotistas com a elevação da Selic. Agora que a Selic começou a sofrer cortes, né, o fundo imobiliário acabou entregando uma rentabilidade menor para os seus cotistas. Pode ser que agora com esse aumento da Selic e essa expectativa do mercado que a Selic aumente, pode ser que esse FII ele entregue resultados maiores para os seus cotistas. E a gente percebe aqui também uma oscilação nos rendimentos desse fundo imobiliário. Lembrando que em março do ano passado, março, abril, maio, até julho, ele chegou a pagar 12 centavos em dividendos para os seus cotistas. E os seus dividendos eles foram caindo aqui ao longo do tempo e agora está pagando aí 9 centavos para os seus cotistas. E o último pagamento foi efetuado agora no dia 14 de outubro. Nesse valor. Comparando aqui a rentabilidade do MX com o IFIX nos últimos 5 anos,
a gente vê que ele supera a rentabilidade do índice, 45,6% contra 14,90% do índice. Mesmo assim, a gente já percebe aqui uma queda na sua rentabilidade, sendo que em setembro ele entregou aí 51% de rentabilidade para os seus cotistas. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar seus objetivos financeiros através dos investimentos. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. Então, abrindo aqui o último relatório gerencial disponível, referente ainda ao mês de agosto de 2024, a gente vê que o objetivo aqui do fundo não é investir apenas em CRIs, né? Ele investe aqui em outros produtos financeiros e é um fundo imobiliário aí bem antigo, né? Foi criado em 2012. Então ele já passou aí por várias crises financeiras, ele tem uma boa gestão e uma boa administração, sim, porém é um fundo imobiliário que estava muito caro. Aqui o gestor do fundo imobiliário ele faz um comentário geral aí sobre a economia no nosso país, né? O boletim Focus, a taxa Selic, a projeção aí da taxa Selic de aumentar ainda mais. A gente via 2025 a Selic terminar em 9%. Né? Hoje, a expectativa aí do mercado já aumentou em relação à Selic. Então, a gente pode ver que o fundo imobiliário ele terminou agosto gerando receitas de 41,6 milhões de reais, diminuindo suas despesas que foram de 3,3 milhões de reais. O fundo gerou um resultado de 38,3 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 39,3 milhões de reais, né? Praticamente 1 milhão a mais de dividendos aí para os seus cotistas. Não é o recomendável. O recomendável sempre é que o FII ele distribua em dividendos um valor menor do que ele consegue arrecadar, para ele ficar aí no azul. E ele distribuiu 9 centavos em dividendos para os seus cotistas. E aqui a gente vê um gráfico bem interessante, mostrando aí o resultado da carteira do fundo imobiliário ao longo de 12 meses. A gente pode ver aqui que em dezembro de 2023, por exemplo, ele teve um resultado aqui nas receitas de CRI bem grande, né? Porém, a gente já percebe aqui uma diminuição nessas receitas ao longo do tempo. E ele fechou aqui em agosto, gerando praticamente 6 centavos de receitas de CRIs nesse mês, sendo que em dezembro de 2023 ele gerou aí praticamente 9 centavos em receitas de CRIs. Então a gente não pode esperar que o fundo imobiliário ele continue entregando dividendos aí na casa de 11 centavos, né, nessa média aí, sendo que ele está gerando um resultado menor ao longo do tempo. Outro ponto também interessante são as receitas de FIIs. A gente pode ver que no ano passado ele gerava receitas maiores de FIIs na sua carteira. E isso foi diminuindo aqui ao longo do tempo. O MXRF11 ele tem cotas de fundos imobiliários na sua carteira. E essa queda aí na rentabilidade dos FIIs ao longo desse período, né, que a gente está percebendo agora, faz com que as receitas também desses FIIs na carteira do MX caiam. E isso também atrapalha, né, o resultado maior desse FII. Aqui a gente pode ver um gráfico bem interessante, mostrando aí o valor de mercado nessa linha azul mais escura, e aqui o valor patrimonial por cota, ou seja, seu preço justo. A gente pode ver que por um bom tempo o valor de mercado aqui da cota ele esteve bem acima do seu preço justo. Esse relatório aqui é do mês de agosto. Então, provavelmente aí no mês de setembro ou até no mês de outubro, a gente já vai ver essa linha azul superando aqui essa linha azul mais escura. E o MX ele investe aí 63,6% em CRIs, 9,8% em FIIs, ele tem 22% em caixa e 4,3% em permutas financeiras. E a gente vê que o indexador CDI representa 19% do book e o IPCA representa 69%, quase 70% aí do book de ativos do MX. E você percebe aqui que em agosto houve uma deflação.
IPCA tem deflação de 0,02% em agosto. Esse número aqui parece pouco, mas se a gente colocar aí um fundo imobiliário que depende desse IPCA para ter um resultado positivo, essa deflação ela afeta bastante o resultado de um fundo imobiliário que depende desse indexador. Porém, o fundo imobiliário que ele tem taxas bem tranquilas, né? O CDI mais 2,66% de taxa média de aquisição e o IPCA mais 8,3% de taxa média de aquisição. É um fundo imobiliário high grade que dá muita segurança para os seus cotistas. E aqui a gente pode ver os segmentos dos CRIs desse fundo imobiliário, sendo que 30,8% corresponde ao setor imobiliário residencial, o varejo alimentício corresponde a 21,9%, shopping 9,7% e varejo 8,11%, agronegócio 4,12%. E aqui a gente pode ver uma carteira de CRIs bem diversificada, né, uma característica aí bem interessante nesse fundo imobiliário. E a gente vê aqui que a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada CRI não ultrapassa 3,3%. A partir daí vai diminuindo a exposição. Isso é muito bom porque se houver algum problema de inadimplência de algum desses CRIs, a gente está falando aqui de uma pequena porcentagem do patrimônio líquido que pode ser comprometida. E isso dilui o risco. E a gente pode ver aqui a carteira de FIIs, que encerrou em mês de agosto, né, com 416 milhões investidos nesses FIIs. São FIIs aí não muito conhecidos pelos investidores, a não ser aqui o Gari 11 com 8% aí da carteira de FIIs investidos no Gari 11. Tem aqui também o Game 11, né, com 13,25% da carteira de FIIs investido também nesse fundo imobiliário. Então, respondendo aí a pergunta do vídeo, será que finalmente chegou a hora de investir no MXRF11? Na minha opinião, sim. Eu acho um excelente fundo imobiliário. Não vendi ali na minha carteira enquanto ele esteve caro. Deixei ele ali rendendo. Agora é um momento aí de oportunidade aí para você, investidor, que quer comprar um bom fundo imobiliário com uma excelente gestão, com um patrimônio gigantesco que vem superando crises financeiras aí do Brasil ao longo do tempo e agora está barato. Então, na minha opinião, vale a pena sim você estudar e analisar esse FII para você colocar aí na sua carteira e levar a longo prazo, antes que esse P sobre VP possa aumentar aí novamente. Lembrando que ele é um fundo imobiliário de papel, o IPCA, que é o grande indexador desse FII, ele está com risco aí de aumentar novamente aí na economia. A taxa Selic está sendo aumentada para tentar controlar esse IPCA. Então, é uma boa oportunidade agora para você investir no fundo imobiliário MX se você desejar. E você concorda comigo? Discorda? Qual que é a sua opinião aí sobre o MX? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse outro vídeo sobre a subscrição do KNCR11. Será que vale a pena participar? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.